Boa noite, pessoal. Estamos para o nosso encontro semanal, né? Hoje, de 24 de agosto de 2021, né? Dando continuidade aí à química orgânica, né? Que foi o assunto abordado principalmente a partir da semana 5 do volume 2, nós começamos com a química orgânica, e então durante a semana 5 e 6 foram as primeiras atividades de química orgânica. Na aula anterior, nós fizemos as correções e abordamos o conteúdo da semana 5, foi a introdução, e hoje nós vamos para não deixar passar batido, né? Então a gente vai fazer também a semana 6, as devidas correções, com a continuação da química orgânica, já que para a semana 5 nós estudamos a classificação dos carbonos, né? Na semana 6, agora o próximo tópico é as cadeias carbônicas. Então nós já falamos que o intuito de estudar a química orgânica é devido aí a ser a química do carbono, e hoje em dia nós estamos aí com milhares, né, de compostos orgânicos do nosso cotidiano aí. Então nada mais, né, do importante ficarmos inteirados disso aí. Então daí a importância do estudo da química orgânica. Então volto a dizer, devido a alguns fatores passados aí, como feriados, ou algumas aulas, né, algumas situações que não deu assim, para cumprir e terminar exatamente o volume 2. Então na semana anterior foi a semana 5, as correções de conteúdo, e hoje é a semana 6, e encerraremos esse volume 2. E com essa eminência da volta presencial, então é até bom que quando voltar presencial, exatamente nós começamos aí a trabalhar o PET 3, volume 3, em sala de aula aí com o pessoal, né, que se destina a isso aí, que se prontificou para essa participação presencial, né, na volta. Então, portanto, é até bom que quando começar, a gente inicie exatamente com o volume 3, PET 3, com a galera na sala aí, certo? Então, vamos postar um vídeo aqui exatamente para trabalhar esse assunto aí da semana 6. Eu comentei aqui. Vamos ver aqui então. Vamos ver aqui. Beleza. Então, assunto aí, cadeias carbônicas, certinho? Então, volto a dizer, na introdução da química orgânica, na semana 5 abordou, né, de onde vem essa questão dos compostos orgânicos, e começamos a trabalhar a classificação dos carbonos. Qual é o pontapé inicial aí para entender a química orgânica? O carbono, já que é a química do carbono. Para um composto ser orgânico, obrigatoriamente tem que ter o átomo o elemento carbono. E eu falei para não confundir alimento orgânico com composto orgânico. O alimento orgânico é aquele alimento mais saudável, né? Isento aí de agrotóxicos. Já os compostos orgânicos não. Compostos orgânicos tem milhares de compostos aí, plásticos, nylon, tecidos em forma geral. Então, quer dizer, não vem a questão por ser orgânico ser saudável, não. Alimento orgânico que é saudável. Aí daí a gente começou a estudar a classificação dos carbonos. Eu comentei que o carbono está na família 4A da tabela periódica. Sendo da família 4A, ele faz 4 ligações, né? Então, o pontapé inicial aí é saber que o carbono faz 4 ligações. A gente explicou que essas ligações, o carbono pode fazer ligação simples, dupla ou tripla, né? Mas o importa é que ele faça 4 ligações aí. Então, diante dessas 4 ligações, surgiram os tipos de carbonos. Existe o carbono primário, quando ele tem um vizinho carbono; o carbono secundário, quando ele tem 2 vizinhos carbonos; o carbono terciário, quando ele tem 3 vizinhos carbonos; o carbono quaternário, quando tem 4 vizinhos carbonos. Então, foi importante essa primeira abordagem aí, e dando continuidade, hoje o assunto trabalhado são as cadeias carbônicas, certo? Então é uma outra parte super importante aí, inicialmente da química orgânica, e vira e mexe nessas avaliações aí, principalmente as avaliações externas, Enem ou algo assim, sempre a química orgânica, ela está sempre presente, né? Eu nunca vi uma prova do Enem, por exemplo, que não tenha química orgânica. E vira e mexe, às vezes perguntas sobre classificação de carbono, sobre cadeias carbônicas e as funções orgânicas, a gente vai estudar posteriormente. Então vamos trabalhar aqui, expondo aí o que é, né, na verdade, é cadeia carbônica, né? Então, os principais tipos é o seguinte: a gente começa a trabalhar aqui, então vai pedir para classificar um composto orgânico. Classifica a cadeia carbônica de um composto abaixo. Então são 4 praticamente tipos principais de classificações aí. Então a gente vai exatamente debater isso aí. A primeira tipo de classificação, você vai analisar se a cadeia é aberta ou fechada. Ou às vezes tem um termo mais científico a falar, que é alifática
e cíclico. Então, se você não sabe, o termo alifático significa aberto, né? E o termo cíclico, cíclico, acho que dá mais para sacar aí. Ciclo, quando é uma coisa ciclo, é fechado, certo? Então, cíclico é fechado. Alifático é aberto. Então, você pode falar assim, cadeia aberta ou fechada, ou alifática e cíclica, né? Então, como o próprio nome já diz aí, quando ela é cíclica, tá vendo? Em forma aí de triângulo, ou pentágono, ou hexágono, mas aí então forma um ciclo. Então, daí o nome cíclico. E quando não tem formação nenhuma geométrica, tá vendo ali ó, os compostos à esquerda aí, ó, são compostos que não têm assim formação geométrica. Então é por isso que a cadeia dele é chamada alifática ou cadeia aberta. Então você pode falar cadeia aberta, alifática ou acíclica, né? Isso aí tudo serve para cadeias abertas, fechadas ou cíclicas para quando forma uma situação geométrica aí. Portanto, a primeira classificação, se a cadeia carbônica é aberta ou fechada, é muito fácil de dizer. Quando você vê que forma um triângulo, quadrado, pentágono, é uma cadeia cíclica ou fechada. Quando não demonstra nenhuma formação geométrica, aí é uma cadeia aberta, ok? A primeira classificação aí. Então, aberta ou fechada. Tem um detalhezinho a saber também, dentro dessas cadeias abertas ou fechadas aí, ou alifáticas e cíclicas, ela ganha o nome também, às vezes, ser aromática ou não aromática. Então, é um macetezinho seguinte, quando o composto é aromático, ele possui o anel benzênico, o ciclo benzênico. O que é isso aí? Toda vez que você vê um hexágono, igual está nesse exemplo aí, com três linhas dentro dele, então vai significa que o composto é aromático. Isso aí é o anel benzênico, ou benzeno, né, ou anel aromático. Então tá vendo aí em forma de hexágono com três linhas dentro dele, como se fosse três duplas ligações, né? Cada linha dessa aí é uma dupla ligação. Toda vez que você vê um ciclo com três ligações dentro dele, né, aqueles traços dentro dele, tem que ser três, para ser composto aromático, igual está representado aí do lado esquerdo aí do slide. Né? Então, é um exemplinho também, às vezes parece esse termo aromático ou não aromático, o que é isso aí? Então, aromático é quando tem um ciclo, para ser aromático tem que ser ciclo, né? Aromático tem que ser ciclo com três duplas ligações dentro dele, certo? E conforma o composto aromático, né? Aí tem um outro exemplo também com polinuclear condensado homonuclear, mas isso aí é um fato à parte aí. Assim, o mais interessante é você saber se o composto é aromático ou não e quando que é aromático ou não. Então tá aí o macete aí, tá? Aromático quando é um ciclo com três duplas ligações dentro. Igual tá o exemplo aí. O polinuclear condensado é porque tem dois ciclos juntos, tá vendo? Tá aí polinuclear condensado quando tem dois ciclos juntos aí. Quando é polinuclear isolado é porque só tem um ciclo separado, não já fala isolado, né? Então, dando continuidade, outra classificação é quando então a primeira parte é aberta ou fechada, a segunda, uma cadeia normal ou ramificada. Então o nome já fala aí, ramificada, ramo. Então, olha os exemplos, o exercício, os exemplos. Quando a cadeia é ramificada, ela tem tipo um rabo aí puxando, ou tipo uma ramificação mesmo. Tem o composto e tem sempre algo fora do composto aí. Tipo, como se fosse um traço a mais, uma linha a mais, igual CH3 aí, tá vendo? Tá, além da cadeia plana, tem algum. Como se fosse um trevo, como se fosse a estrada principal e tivesse um trevo e alguma coisa. Igual tá aí nesses exemplos do lado direito. E quando não tem, é cadeia normal, tá vendo aí? Os exemplos da cadeias carbônicas normais, elas não têm esse trevo aí, dá a impressão que é, mas tem o duplo oxigênio. Então, o que é importante salientar, que sempre a gente trabalha aí com essa questão de ligações carbono-carbono, era igual quando o carbono era primário, secundário, terciário, quaternário, isso aí tinha a ver com quando o carbono tem um vizinho carbono é primário, dois vizinhos carbono secundário, e assim vai. E aqui a classificação de cadeia carbônica é o mesmo sentido. Tá vendo que o duplo oxigênio aí não é ligação carbono-carbono, é carbono com oxigênio. Então aí não valida para classificação se está de ramificado ou não. Então, geralmente nessa questão aí, para ser ramificada, as classificações de cadeias carbônicas também influenciam e tem que ser ligações carbono-carbono, tá certo? Então, uma segunda ligação, uma segunda tipo de cadeia carbônica, se ela é normal ou ramificada. Toda vez que ela tem uma parte principal e tem um trevo, igual está aí no CH3, ou tem nessas representações abaixo aí, tem um anel benzênico e tem uma continuidade, uma linha a mais. Isso aí é ramificado. Quando não tem, é normal. Tá? Outra classificação, se ela é saturada ou insaturada. É muito fácil saber.
A gente sabe que o carbono pode fazer ligações simples, duplas ou triplas. Toda vez que só tiver ligações simples, vai ser ligação saturada. E quando tiver dupla ou tripla ligação, aí a cadeia vai ser insaturada. Repara nos exemplos da insaturada aí, tem o CH, tripla ligação com CH, ou seja, tem uma tripla ligação, e o outro composto aí tem uma dupla ligação. Então são compostos insaturados. Nos exemplos saturados, tá vendo que tem um composto em linha aí, tem um hexágono também, e todos são só ligações simples, você não vê nem dupla nem tripla. Tem esse aí, com duplo oxigênio, mas volto a dizer, sempre só leva em conta quando é ligação carbono-carbono. Aí está carbono-oxigênio, então não leva em conta, certo? Só leva em conta as ligações carbono-carbono para identificar tanto classificação de carbonos quanto classificação de cadeias carbônicas. Beleza aí? Então, até agora a gente viu, cadeia pode ser aberta ou fechada, ela pode ser normal ou ramificada, ela pode ser saturada ou insaturada, né? Então, se ela tiver dupla ou tripla ligação, é cadeia insaturada. Se não tiver, é saturada. Outra classificação, se a cadeia carbônica é homogênea ou heterogênea. Quando ela tem um átomo estranho no meio entre carbonos, é considerada cadeia heterogênea. Quando não tem, é homogênea. Então, tá vendo aí os exemplos da ligação heterogênea aí, que tem sempre um átomo estranho entre carbonos. Tá vendo aí? Um composto que tem oxigênio entre carbonos, o outro tem enxofre entre carbonos. Então, para ser heterogênea, tem que ter um elemento estranho entre carbonos aí. E para ser homogênea, não tem elemento estranho. Tá vendo aí as ligações? CH não tem elemento estranho. O estranho que eu falo, geralmente, carbono, hidrogênio, tudo composto orgânico tem. O estranho geralmente vai ser oxigênio, enxofre ou nitrogênio. São os que mais aparecem. Oxigênio, enxofre e nitrogênio. O oxigênio é O enxofre é S e o nitrogênio é N. Então, quando tiver oxigênio, enxofre e nitrogênio, principalmente entre carbonos, é considerada cadeia heterogênea. Quando não tem, é cadeia homogênea. Claro que pode aparecer outros elementos aí, mas saiba que para ser cadeia heterogênea tem que ter um elemento estranho que não seja hidrogênio, tá? Pode aparecer outro elemento, mas que não seja o hidrogênio. O hidrogênio já tem tudo composto, orgânico aí. Mas se tiver um elemento estranho entre carbonos, é heterogênea. Se não tiver, é homogênea. Então tá aqui uma classificação. Então é um exercício, né? Geralmente, sempre que eu já igual eu falo, nessas avaliações aí, eles adoram perguntar, classifica a cadeia carbônica do composto. Então a gente sabe que ela, quando te pedir isso aí, geralmente não é um tipo de classificação só não, vai abordar uns 4 tipos de classificações. Então você vai ter que falar se é normal ou ramificada, você vai ter que falar se é homogênea ou heterogênea, você vai ter que falar se é saturada ou insaturada, certo? E aberta ou fechada. Então as classificações de carbonos é isso aí. Ou a cadeia é aberta ou fechada, ou ela é normal ou ramificada, ou ela é homogênea ou heterogênea, ou ela é saturada ou insaturada. A gente viu os macetes aí. E ora, por vezes, aparece também perguntando se é aromático ou não. A gente explicou quanto que um composto é aromático, quando ele possui aquele anel benzênico com 3 ligações dentro dele, né? Então, é isso aí, normal ramificada, só para exemplificar, normal é só um composto de cadeia plana e ramificada é como se fosse a estrada principal e tivesse algum composto ligado nessa cadeia principal aí. Homogêneo e heterogêneo, a gente falou que quando tiver um elemento estranho entre carbonos, a cadeia é heterogênea, quando não tiver, é homogênea. Saturada ou insaturada, quando tiver dupla ou tripla ligação entre carbonos sempre, é insaturada. Quando não tiver, é saturada. Né? Então, basicamente, esse tipo aí, isso que são a classificação, aborda a classificação das cadeias carbônicas principais, certo? Então, aberta ou fechada, normal ou ramificada, homogênea ou heterogênea, saturada ou insaturada, né? E basicamente isso aí. Acontece também algum composto que ela tenha, ao mesmo tempo aberto, mas tem também uma parte fechada. Então ele é chamado de composto de cadeia mista, né? Quando fala misto é porque tem uma parte aberta e uma parte fechada. Isso aí também costumeiramente acontece, tá? Então basicamente a classificação das cadeias carbônicas é essa parte aí, a parte introdutória. Daí, a gente agora vai começar exatamente as correções aí da semana 6 do PET 2, a semana 6 do volume 2, as devidas correções aí. E então abordou o assunto classificação das cadeias carbônicas. Volto a dizer, como classificam as cadeias carbônicas dos compostos orgânicos? Pode ser aberta ou fechada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, né? E o que faltou? Normal, ramificada, aberta ou fechada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Então é isso aí. É igual aborda exatamente a atividade 1 aí, do volume 2 do PET. Classifica as cadeias carbônicas abaixo. Então nós vamos analisar aí.
O composto A, a gente vai olhar se é aberto ou fechado, tá vendo? Ele vai ser aberto, por quê? Porque ele não parece com nenhum composto geométrico. Ele não é triângulo, nem quadrado, nem pentágono, nem hexágono, então é cadeia aberta, na primeira classificação. Normal ou ramificada? Tá vendo que a sua cadeia plana? Não tem trevo nenhum, é uma cadeia plana. Então, aberta, normal, né? Saturada ou insaturada? Tá vendo que tem uma dupla ligação? Tem um tracejado, toda vez que você vê tipo um sinal de igual, tem um composto em linha e tem um tracejado lá. Então isso aí é insaturada, né? Tem uma dupla ligação. Então é aberta, normal, insaturada, homogênea ou heterogênea. Não tem nenhum elemento estranho entre carbonos, então é homogênea. Então, isso aí, ó. Então a cadeia é aberta, normal, insaturada e homogênea. Isso aí é o composto de classificação A. Já o composto B, ele é fechado, tá vendo que ele é fechado? Ele é um triângulo. Ele é normal, tá vendo que também não tem ramo nenhum? Então é fechado, normal. Ele é insaturado, tá vendo que tem um tracejado dentro dele, que é uma dupla ligação? Então é insaturado. Então é fechado, normal, insaturado e homogêneo, porque também não tem elemento nenhum estranho entre carbonos aí, né? Então, tá aí, ó, fechado. Aí geralmente a fechado normal, insaturada e homogênea. Tem um detalhezinho que comentou a mais que eu não falei aqui, que toda vez que o composto é fechado, você pode identificar se ele é aromático ou não aromático. Tá vendo que para ser aromático tem que ser um hexágono com 3 ligações dentro. Ele só tem uma ligação dentro. Então, ó, só tem um tracejado dentro. Então ele não é aromático. Né? Para ser aromático teria que ser tipo um hexágono com 3 ligações dentro. Beleza aí? E o último composto aí, como é que a gente pode dizer? Ele é aberto, ele é ramificado, tá vendo? Agora tem trevos aí, o CH3, ó, tem a cadeia plana e tem esses trevo aí que é o CH3. Então ele é aberto, ele é ramificado, ele é saturado, porque aquele duplo oxigênio ali é para enganar a galera aí, porque a dupla ligação, o tripla, que faz com que o composto é insaturado, tem que ser entre carbono e carbono. Aí não é carbono, é carbono e oxigênio. Então ele vai ser saturado, né? Então é fechado, ramificado, saturado e homogêneo. Aquele OH, o elemento estranho tem que estar entre carbonos, aí não tem elemento estranho entre carbonos aí, tem fora da cadeia carbônica, tá vendo? O OH está fora. Né? Então aí, ó. Opa, de novo então, é aberta, né? Ramificada, saturada e homogênea. Beleza? Então, tá vendo como é que é simples classificar as cadeias carbônicas dos compostos? Geralmente se baseia em 4 tipos de classificações, igual a gente está vendo aí. Então, viu aí que é uma cadeia aberta, porque não apresenta nenhum composto geométrico, não parece com nenhum composto geométrico, é ramificada porque tem um ramo, tem um CH3, olha lá, ramificação escrita aí. É saturada porque não tem dupla ligação entre carbonos. E é homogêneo porque não tem elemento estranho entre carbonos, só tem na beirada. Presta atenção que tem muita pegadinha aí, às vezes aparece o oxigênio, o enxofre, o nitrogênio, mas ele está fora da cadeia carbônica. Aí é homogêneo. Na atividade 2 do PET, aí, o volume 2 da semana 6, perguntou aí, monte as fórmulas estruturais para os compostos abaixo. Um composto de cadeia aberta, saturada, ramificada e homogêneo. Isso aí é a criatividade da pessoa. Nós vamos colocar alguns exemplos aqui. Gostei do exemplo dessa moça aqui, ó, desse vídeo, né? Da moça aí, peraí. Então, você poderia fazer uma criatividade sua aí. Então, um composto de cadeia aberto, tá vendo? Ele é aberto porque não parece com nenhum composto geométrico. Ele é saturado porque ele só tem ligações simples. Ele é ramificado porque, além da cadeia plana, tem um ramo lá, puxando aí, um galho puxando ali, uma linha puxando. E homogêneo porque não tem nenhum elemento estranho entre os carbonos. Beleza? Muito simples. Isso é criatividade. Então, apenas está um exemplo aí, né? De uma cadeia aberta, saturada, ramificada e homogênea. Depois, no outro exemplo, ele pediu para dar um composto de cadeia fechada, insaturada e heterogênea. Então, tá vendo aí, ó, o composto é fechado, ele é insaturado, porque tem uma dupla ligação dentro, lá tem um risquinho dentro, e ele é heterogêneo, porque tem um elemento estranho entre carbonos, tá vendo? O nitrogênio, ele está dentro da cadeia, está entre carbonos. E o oxigênio também, no outro exemplo, também está entre carbonos, tá lá, entre o carbono do CH3 e o carbono do ciclo aí, né? Está perto da dupla ligação. Então, isso aí era a criatividade da pessoa. Então, aí a pessoa tem que saber o que é aberto, o que é saturado, o que é ramificado, o que é homogêneo. Saber classificar a cadeia. A partir do momento que você sabe, você poderia montar da sua maneira aí. Apenas aqui estão alguns exemplos, ok?
Então você viu aí, né? Aberto porque não parece composto geométrico, saturado porque não tem dupla ou tripla ligação, ramificado porque tem um ramo além da cadeia plana, e homogêneo porque não tem nenhum elemento estranho entre carbono, só tá vendo composto em linha, tá vendo? No outro exemplo, aí fechado, que parece um ciclo, né? Tá aí o hexágono. É insaturado porque tem a dupla ligação dentro, lá tem um tracinho dentro, e heterogêneo porque tem elemento estranho entre carbonos, ou seja, tem nitrogênio no primeiro exemplo e tem oxigênio no segundo exemplo. Agora, atividade 3. A fluoxetina, presente na composição química do Prozac. Então, fluoxetina é um remédio aí famoso, né, nessa questão aí de depressão, né, um remédio utilizado para questão aí de tratamento de depressão, por exemplo, é muito utilizado a fluoxetina. É um dos primeiros, não digo primeiros medicamentos, mas era um dos medicamentos mais comuns aí para depressão. Hoje em dia tem vários outros aí, né, milhares de outros, devido à evolução aí da medicina e tal, mas a fluoxetina era um dos mais, assim, indicados, né. Ou se não, ele é Prozac, tem outros nomes também, né? Mas o que vale é o composto ativo. Então, a fluoxetina, composto ativo, é presente na composição química do Prozac. É um medicamento, ele é para depressão, no caso. Aí tem a fórmula química dele, perguntou, com relação a esse composto, é correto afirmar que ele apresenta. Então, ó, vamos ver aí se a cadeia carbônica cíclica e saturada da letra A. Ele não é, ele pode ser cíclico, mas não é saturado. Ó, tem um elemento estranho entre carbonos. Ó, tem o oxigênio entre carbonos, né? Ela tem o oxigênio entre carbonos. Então ele não é saturado. Então a letra A não é, porque na verdade ele é insaturado. Na letra B, cadeia carbônica aromática e homogênea. Ela é aromática mas ela é aromática e homogênea. Ela é heterogênea, porque tem oxigênio entre carbonos. Desculpa aí, eu falei oxigênio entre carbonos, ele na verdade ele indica que a cadeia é heterogênea, né? Então, é por isso que não é B. A B está falando que é homogênea, mas não é porque tem um oxigênio entre carbonos. Então, isso aí serve para a letra B. Né? Quando tem um elemento estranho no meio entre carbonos, significa que ela é heterogênea. E na letra A, vamos voltar aí, cadeia carbônica cíclica e saturada. Na verdade, é uma cadeia carbônica que ela é mista, né? Ela não é cíclica totalmente, né? Tem a parte fechada e tem a parte aberta, né? Portanto, também não é a letra A aí. Letra C é uma cadeia carbônica mista, igual eu falei que é, tem uma parte aberta e uma parte fechada. E é heterogênea, ela tem um oxigênio entre carbonos aí. Então é a letra C até agora. Ela é mista, porque tem uma parte aberta e fechada, e é heterogênea, porque tem um átomo estranho entre carbonos, né, que é o oxigênio. Letra D, somente átomos de carbono primários e secundários. Se a gente for analisar aí, a gente vê que não, né, tem carbono aí terciário na área aí, o carbono do anel aromático que liga a plana aí, né, a estrutura plana, ele é terciário, então não tem só primário e secundário, não. E na letra E, a fórmula molecular C17H16ONF. Fazendo a fórmula aí, nós vamos analisar, espera só um minutinho aqui, nós vamos analisar que a fórmula dele é C17H18ONF3, só para antecipar aí. Portanto, a letra correta aí, a gente tinha olhado, é a cadeia carbônica mista, porque tem a parte aberta e fechada, vocês viram aí, né? A parte fechada, esse hexágono que está aí, 2 hexágonos aromáticos, né? E heterogênea porque tem um oxigênio, que é um elemento estranho entre carbonos, né? Então, ficou a letra C, que foi o mais correto aí, tá ok? Agora partimos para a atividade 4. Na atividade 4, da fórmula deu aí o 5-metil-X, né, um elemento, um composto químico aí, podemos afirmar que ela pode ser classificada em, então, o composto aí 5-metil-X2-N4-ol. O en, porque toda vez que eu vou en, é porque tem uma dupla ligação. A gente vai ver depois aí, an é simples ligação, en é dupla e in é tripla. O, toda vez que tiver OH também, é O. Isso é na função orgânica, depois a gente vai estudar, a gente vai analisar esses detalhezinhos aí. Então, também para classificar a cadeia carbônica, vamos ver aí. Está falando que ela é aberta, letra A, aberta, ramificada, beleza. Saturada, não é saturada, ela tem uma dupla ligação aí, o En aí tem a dupla ligação lá, logo no início e depois do CH3, tem um tracejado lá, significa que ela é insaturada, porque ela tem dupla ligação. Então a letra A não é, ela é insaturada. A letra B, alicíclica, ramificada é, insaturada é, e heterogênea não é, não tem elemento estranho entre carbonos, tem fora da cadeia, que é o oxigênio, é um elemento estranho, mas ele está fora da cadeia, não tem entre carbonos, então ela não é heterogênea, ela é homogênea, então a B não é. Na letra C, acíclica, que é aberta, ramificada ela é, insaturada ela é, e homogênea ela é. Então a letra C até agora.
Na letra D, alifática, que é aberta, ela é normal. Não, ela não é normal, ela é ramificada. Tá vendo? O CH3 é uma ramificação, então não é D. Letra E, acíclica, aberta, normal, saturada, não é saturada. A gente viu que tem dupla ligação, então é insaturada. O correto, então, a gente matou a charada aí, é a letra C. Ela é acíclica, que ela é aberta, ela é ramificada, tá vendo? O CH3 é um ramo, ela é insaturada, porque ela tem dupla ligação, né? E ela é homogênea porque ela não tem elemento estranho entre carbonos aí. Então ela é aberta, ramificada, insaturada e homogênea, que bateu com a letra C aí, ok? Na atividade 5, dadas as formas estruturais a seguir, qual delas possui cadeia carbônica homogênea, insaturada e normal? Aí é só a gente analisar aí, homogênea, insaturada e normal. Então vamos ver aí. Ela tem que ter dupla ligação, porque está falando que é insaturada, né? A gente viu que todas aí praticamente são cadeias, de certa forma. Vamos analisar, porque eu falei aberta, são abertas praticamente, né? Homogênea. Então a gente batendo o olho nas ligações lá, para ser homogênea não pode ter átomo estranho entre carbonos. Na letra D tem o oxigênio entre carbonos lá, ó, tá vendo? Na letra D tem o oxigênio CH2, ó, CH2. Então a letra D não pode ser, né? Então a D está descartada aí. E para ser insaturada tem que ter dupla ou tripla ligação. Então a gente descarta a letra A porque ela não tem dupla e tripla ligação. Só tem ligação simples, só tem um tracinho lá. A gente vai para a letra B. Pode ser letra B porque tem uma dupla ligação. A letra C não é porque só tem ligações simples também. Então A não é, C não é. A letra D, ela também não é, ela, tá vendo? Vamos ver explicado aqui ao lado, para ficar mais direcionado para entender aqui, ó. Então, novamente aí, homogêneo não pode ter elemento estranho entre carbonos, né? Então a gente já fez a eliminatória. Insaturada tem que ter dupla ou tripla ligação. Então, o A não é porque o A só tem ligações simples. O C também só tem ligações simples. O D também, olha só tem ligações simples. E o E também só tem ligações simples. Como é que eu sei isso aí? Porque toda vez que for um tracinho só, é ligação simples. Se tiver dois tracinhos, ligação dupla. Se tiver três tracinhos, ligação tripla. O único que tá vendo que tem uma ligação que pode ser insaturada aí, uma dupla ligação, logo na letra B lá, CH2 dupla CH. Então a dupla ligação está entre carbonos. Igual eu comentei, tem que ser ligações entre carbonos. Então, quando tiver dupla ou tripla ligação entre carbonos, é insaturada. E a única que a gente vê no exercício aí, que tem dupla ligação entre carbonos, é o B. De cara, então não precisava nem desenhar. A A não tem, ela só tem ligações simples entre carbonos. A C também só tem ligações simples entre carbonos. A D também só tem ligações simples entre carbonos. E a E também só tem ligações simples entre carbonos. Então você mataria direto com a letra B, que é a única que é insaturada aí. Então, então a letra B ela é normal, porque ela não parece, ela não tem ramo nenhum, né, no caso. Ela é insaturada, porque tem dupla ligação entre carbono, é o que matou a charada aí, e homogêneo, porque não tem elemento estranho entre carbonos aí. Então, bateu com a letra B, ok? Esses desenhos aí é treino, depois a gente vai treinar em sala de aula como é que faz essas ligações aí e os desenhos, né, as estruturas dos compostos, né? A princípio era bom saber classificar as cadeias carbônicas, né? E classificar os carbonos. Então, esse foi o volume 6 aí, né? As correções da semana 6 do volume 2, que tratou o assunto e o tópico de hoje, foi a classificação das cadeias carbônicas. Então é isso aí. Então, novamente, resumindo a aula de hoje, cadeias carbônicas podem classificar em aberta ou fechada. Quando aparecer um composto geométrico fechado, quando não aparecer composto geométrico é aberto. Normal ou ramificada, né? Quando além da cadeia plana tiver algum outro composto ao lado, né? Como se fosse um trevo, ramificado. Saturado ou insaturado, quando tiver dupla ou tripla ligação entre carbonos, é cadeia insaturada. Para ter dupla ou tripla ligação entre carbonos, é cadeia insaturada. Se tiver dupla ou tripla, é insaturada. Se não tiver, é saturada. Homogêneo ou heterogênea. Quando tiver algum elemento estranho entre carbonos, é heterogênea. Quando não tiver elemento estranho entre carbonos, que a gente viu aí, é homogênea. Não é isso? Então, basicamente, foi isso aí, as classificações. Aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea.
Beleza? Aí são macetinhos, a gente trabalhou na aula aqui, qualquer coisa depois, pode procurar a gente para poder tirar mais dúvidas aí. Ok? Então, basicamente foi esse nosso tópico de hoje, classificação das cadeias carbônicas. Aí, semanas posteriores, a gente começa a atacar aí o volume 3, o PET 3, ok? Então é isso aí, um abração para vocês, e qualquer coisa, estamos à disposição aí nas redes sociais, ok? Valeu, gente. Fui. Muito obrigado.